Fala galera, sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu vou estar trazendo aqui para vocês um pouquinho do Globo Esporte. Vamos estar falando aí sobre o jogo do Flamengo contra o Juventude. Vamos estar falando também sobre o mercado da bola aí, sobre o Roger Guedes. Pode estar vindo aí para o Flamengo, pode estar deixando aí de ir para o Corinthians e está chegando aí para jogar no Flamengo. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham aí, se o Roger Guedes encaixaria nesse time aí de Felipe Luiz. Vamos estar falando também sobre o Bruno Henrique. Bruno Henrique que está sendo vigiado aí pela Polícia Federal por causa aí da casa de aposta, que ele teria tomado aquele cartão amarelo em um jogo do Flamengo para beneficiar familiares aí em casa de apostas. Deixa a opinião de vocês aí nos comentários também a respeito disso. Peço para você também que não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o like e coloque aqui nos comentários também o que vocês acharam do vídeo. Então vamos aí para mais um vídeo com vocês. Vou com o Flamengo até 2030. Olhem bem para esse campinho de várzea despretensioso, pasto para cavalos, mercado informal de frutos do mar. Camarão vegeto grande 50 e camarão médio de 35. Tem corvina média de 20, tem corvina graúda de 25. Tem um peixe grande do futebol brasileiro que volta e meia tá por aqui. Há 10 dias, ele renovou o contrato com o Clube do Coração até o fim de 2030. Só até difícil de chorar, mas tô emocionado porque eu sonhei com isso. Foi difícil chegar aqui. E para celebrar a boa fase do capitão do Flamengo, a gente veio às origens do Gerson, na Baixada Fluminense, Nova Iguaçu, bairro da Posse, Campo do Carvão, para conhecer a turma do Coringa, os melhores amigos da infância dele, e saber umas historinhas do Gerson. Meu nome é Arley. Pedalada, Dentinho, Beiço, Marreta, Piticão. Pablo. Pô, Pablo, não tem apelidinho, não? O Gerson é coringa para a torcida do Flamengo. Para eles é cura, neca ou simplesmente... ele é rabugento com as coisas. Fala um bagulho que ele não gosta, ele já come. Já era. Já quer retrucar. Eu já tinha percebido. Na tua opinião, tu acha que eu fui tão mal assim? Não tô, eu só pergunto, eu não disse que você foi mal, eu tô perguntando se você se atrapalhou seu desempenho. No meu modo de ver, não. Foi inocente, foi inocente, foi inocente. Apesar do mau humor eventual, um amigo adorado por eles. Ídolo maior do bairro. Pra todo mundo aqui, ele virou uma referência. Criança, tanto quando ele chega aqui, para tudo. Isso aqui Mesmo assim, dá pra subir numa laje, soltar uma pipa. Aí a gente dá um jeitinho. falou com pipa com ele, irmão. Já era. Falou em pipa. Tem que dar. É bom de pipa ou... É bom. É e competitivo. É? Tudo ele quer competir. Quer perder nada. Sempre foi craque? Sempre. Fez demais. Sempre. Fez dublou comigo já, né? Aprendeu a golinho. Não é à toa. Entendeu? Aprendeu o golinho do estoque na bola, né? Sem inventar muito. Teve um jogo que a gente tava perdendo aqui, acho que foi, se não me engano, foi de 8 a 7. Ele treinava no Fluminense na época. Ele chegou aqui, botou o uniforme e meteu 10 gols. 10? 10. Pegou a bola. Esse time deles rendeu mais um jogador profissional. O Marreta, volante do Sampaio Corrêa no último Cariocão. Foi numa jogada assim que nasceu o apelido. Foi bem parecido. Uma jogada assim, fala, Marreta. O homem é diferente. É? Não tem jeito, ali é diferente. Hoje também a gente brinca também às vezes, quando ele tá de férias treinando, é meio difícil. Tem uma história boa também que vocês dois, né, Dentinho e Marreta, vocês foram morar na França quando ele foi jogar no Olympique de Marseille. Sim. E tava bom lá. Tava. Por que voltou? O amor falou mais alto também. Quando fala do Flamengo, esquece. É o Flamengo. Vambora, Marreta, vambora. A gente quer isso, cara. Vambora. Nada como o amor por essas cores. E ele é recíproco. Hoje à noite, contra o Juventude no Maracanã, o Gerson e a torcida têm mais um encontro. Do Campo do Carvão, a turma do Coringa aguarda a vez dela. Hoje tem Botafogo e... Pela Polícia Federal, uma investigação que começou no ano passado. Na verdade, há mais tempo. Ano passado ela ganhou corpo, ganhou provas, tem WhatsApp, tem conversas da participação dele e uma participação ilegal num esquema envolvendo apostas esportivas. Isso tem sido muito condenado no futebol mundial, em vários lugares, em vários países. E a Gabi Marino, ela trouxe pra gente um resumo, um apanhado geral da situação que está acontecendo com o Bruno Henrique. Ela está no Maracanã, já preparando tudo, organizando os detalhes de Flamengo e Juventude. Mas queremos, Gabi, que você faça esse resumo para quem está chegando agora, para que as pessoas possam entender a situação do Bruno Henrique nesse caso.
Vamos lá, Renata. Boa tarde para você novamente e para todos que nos acompanham aqui no Jogo Aberto. Em novembro do ano passado, aconteceu essa operação da Polícia Federal, operação de busca e apreensão no Ninho do Urubu, na Gávea e também na casa do Bruno Henrique. E aí foram apreendidos diversos documentos e celulares. E em um desses celulares, do irmão do jogador, do Vander Nunes Pinto Júnior, foram encontradas essas conversas que o Bruno Henrique afirma que tomaria um cartão amarelo no jogo contra o Santos. E é exatamente esse lance que está sendo investigado pela Polícia Federal. Essa partida que aconteceu em novembro de 2023, lá no Mané Garrincha, em Brasília, pelo Campeonato Brasileiro. O Bruno Henrique, ele recebe um cartão amarelo por conta de uma falta no Soteldo aos 50 minutos do segundo tempo. Ele reclama bastante com a arbitragem e aí recebe o cartão vermelho logo na sequência e é expulso desse jogo. Esse caso chegou ao STJD em agosto do ano passado, ou seja, 9 meses depois da partida, mas aí o órgão entendeu por arquivar esse processo porque disse que não havia indícios de que o Bruno Henrique teria forçado o cartão amarelo nesse jogo. Então, agora o STJD pediu para a Polícia Federal para compartilhar todas essas informações e aí o Bruno Henrique ele pode ser suspenso do futebol por 1 a 2 anos e também pode ser banido do futebol em caso de reincidência. Ele e mais 9 pessoas indiciadas pela Polícia Federal. Eles foram indiciados no artigo 200 também da Lei Geral do Esporte. Pode ser punido se condenado também na Justiça Comum. Além do Bruno Henrique, 3 parentes do atleta. O irmão dele, o Vander, a esposa do Vander, a Ludmila Araújo Lima, e a prima do Bruno Henrique, a Poliana Esther Nunes Cardoso. Esses 3 parentes do Bruno Henrique teriam lucrado mais de R$ 4.500. Renata. Obrigada pelas informações, Gabi. A gente vai agora repercutir isso no debate. Chico Garcia, bem complicada a situação, porque eu comentava aqui no nosso primeiro tempo do Jogo Aberto que o jogador, ele produz o espetáculo chamado futebol e que é o material, a matéria-prima das apostas esportivas. Então, ele não pode se envolver nisso, não tem como. Ele é um agente, né, do esporte, é um cara muito querido pelas crianças, que é um ídolo do Flamengo, está na história do Flamengo, um dos maiores da história do Flamengo. E assim, obviamente a gente condena esse tipo de coisa, caso comprovado, com qualquer jogador, mas quando envolve um jogador do tamanho do Bruno Henrique, a gente vê o tamanho do problema, né? A gente vê que, puxa vida, cara, como é ruim muitas vezes a gente não sabe exatamente o que aconteceu, se ele se deixou levar por uma situação, se foi premeditado, não dá para saber. A Polícia Federal vai investigar atentamente. O Flamengo acho que faz o certo, assim, dentro de por proteger o seu patrimônio ali, apostar na presunção da inocência, enquanto não há a confirmação, apesar das conversas reveladas. Mas, enfim, tem que esperar realmente a conclusão de tudo isso. Vocês falaram aqui também mais cedo, né? Eu não sei como é que vai estar a cabeça dele para o jogo. Relacionado ele está, porque é funcionário do clube, mas acho que aí tem que ter uma conversa do Felipe Luiz com ele, do treinador. Se ele está tranquilo, né, daqui a pouco ele não fez nada, chega pro treinador e fala assim, cara, eu tô de boa, eu vou pro jogo, porque isso aí vai ser resolvido e tal. E aí a coisa se desenrola dessa maneira. Se ele tiver abalado e tal, aí acho que cabe uma preservação. Agora, é muito triste, né, Renata? Porque o pessoal até direciona de uma maneira equivocada, né? As apostas esportivas, elas existem desde a Grécia Antiga, né? O problema é você ter um agente do esporte manipulando esse tipo de coisa para obter benefício. O torcedor, ele aposta no boteco, na casa dele, exatamente, porque alguém rouba da casa de apostas, né? A casa de apostas, ela vai lá, tem uma inundação de apostas naquele segmento em que o jogador que está dentro de campo provoca isso. Ou seja, é muito ruim, muito triste e que tudo seja apurado da melhor forma. Olha, tem vários aspectos importantes, Marco Aurélio Cunha, mas tem um que é a presunção de que você não será punido, que nada vai acontecer, que são valores baixos, que não tem problema. Ah, mas o atleta ganha muito, mas aí cada familiar, cada amigo, cada parceiro ganha um pouquinho ali. As pessoas acham que elas vão fazer algumas coisas e, para quem não sabe, tem um órgão que fiscaliza quando uma aposta ela é suspeita, isso é passado para outras também casas de apostas. Então, não é bem assim, não é que acontece numa e fica por ali. Muitas vezes os alertas são gerados e esse provavelmente gerou um alerta e gerou uma investigação, Marco. É uma pena isso acontecer com um jogador desse nível, né? Mas fica muito claro a ignorância
que os atletas têm muitas vezes de suas próprias responsabilidades, né? Isso vale para um atleta do nível do Bruno Henrique, como vale para um atleta da Série C e D do brasileiro. É preciso ter consciência, os clubes têm que passar essa noção de responsabilidade para os atletas. Eu tenho certeza que, olha, quem sou eu para poder falar, mas o Bruno Henrique foi tonto, essa é a palavra. Ele não percebeu, ele não teve a dimensão. Aí ele falou alguma bobagem, passou lá, tal, o cartão, vou tomar um cartão, tal. Meio inconsequente. Eu tenho absoluta convicção, por conhecer atletas, viver com eles há mais de 40 anos, que é quase uma tolice, mas é crime, né? Então, eu lamento por ele, lamento pelo Flamengo, lamento por cada atleta que imaginar que isso aí é uma brincadeira. Não é brincadeira, é muito sério. Então, que eles se convençam, que se afastem dessa questão de manipulação, de aposta, de amigo. Muito amigo chega nessa hora para, pô, me ajuda aí e tal, e o cara não sabe falar não, o jogador não sabe falar não para os parça. E, de repente, faz uma besteira dessa. Eu lamento por ele, espero que realmente isso se resolva. Eu tenho muita convicção da sua inocência de alma, talvez não de fato. Aí é que tá, não é? Porque a investigação, pelo que nós estamos acompanhando, é bem completa. Lembrando que quando apreenderam o celular, o computador do Bruno Henrique no ano passado, ele foi para o jogo também, ele não falou que era inocente e tudo mais. E agora vamos ver a postura, até fica essa expectativa para a escalação do Flamengo logo mais contra o Juventude, Ulisses. Porque no dele ele tinha apagado as conversas, né? E no do irmão ficaram as conversas. A Polícia Federal achou todas as conversas. E se apagar não tem problema, porque a polícia vai lá e resgata também. Sim, às vezes não acreditem que apagar conversas acabou. Não, o que indica ser mais suspeito ainda. Né? Para que apagar? Mensagens apagadas. Toma cuidado, hein, gente? Toma cuidado com esse negócio. Acho que te interrompemos, Ulisses. Então, e pegou no celular do irmão dele, tem conversa que realmente não dá para recuperar, infelizmente. É criptografada e ela não dá, nem a polícia às vezes consegue. Foi pego no telefone do irmão dele, a conversa aberta, explícita, escancarada, entendeu? Isso aí não é burrice, isso é desonestidade. Isso é você ser desonesto com o seu torcedor, com o seu clube que te paga o teu salário e desonesto principalmente com o futebol de uma maneira geral. Então isso é desonestidade, entendeu? Isso não é burrice, não. Então a pessoa que faz esse tipo de coisa, ela não tem moral de cobrar nada de ninguém. Ela é desonesta. E o Bruno Henrique, se for provado, ele mostrou ser um cara desonesto e que não, me desculpa, tem que ser duro assim mesmo. E que não merece o respeito de ninguém. Porque você utilizar de uma artimanha para gerar lucros para terceiros, entendeu? De uma malandragem, é malandragem. Para gerar lucro para terceiros, você me desculpa, isso é desonestidade. O jogador, eu conheço um monte de jogador de futebol. E já ouvi um monte de jogador de futebol que teve proposta disso, daquilo. O cara falou, você acredita que o cara vem me fazer uma proposta para eu tomar um amarelo? Ou para eu fazer isso ou aquilo? Para eu ganhar alguma coisa? E nunca mais falei com o cara, eu não quero mais contato com esse tipo de gente. Fala, torcida, em relação aí ao Bruno Henrique. O Bruno Henrique está sendo indiciado aí pela Polícia Federal por ter envolvimento aí em apostas. Ele teve um suposto envolvimento aí com familiares dele, falando que ia tomar um cartão amarelo em um jogo do Flamengo. Realmente ele tomou um cartão, mas não dá para saber aí se o jogador tomou de propósito. Tanto é que a Polícia Federal também pediu o celular dele e não achou as mensagens, mas o suposto familiar dele também pegou as mensagens aí e viu que realmente teve mensagens trocadas aí com o Bruno Henrique, falando que ia tomar um cartão amarelo. E os familiares aí deles receberam aí um valor de R$4.500. Eu achei um valor muito pouco, muito baixo aí, para o jogador estar se arriscando. Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários o que vocês acham aí sobre o Bruno Henrique aí estar envolvido nesse caso de aposta. Você acha que o Bruno Henrique realmente é culpado? Você acha que ele é inocente? E também tem o jogo de hoje, né? O jogo do Flamengo e Juventude. Provavelmente aí o Bruno Henrique não vai entrar em campo. O Felipe Luiz não vai querer colocar o jogador por causa dessa investigação. Talvez o jogador nem está aí com cabeça aí para estar jogando nesse jogo e poderia estar até prejudicando o Flamengo. Em relação ao Roger Guedes, está sendo falado aí do Ninho do Urubu. Roger Guedes que está jogando lá na Arábia, está jogando no Al Rayyan. O jogador é ex-Corinthians e o Corinthians também está querendo trazer aí o Roger Guedes
para jogar no Corinthians, no timão lá. E o Flamengo aí vai entrar nessa disputa aí com o jogador. Vai que o Bruno Henrique aí é acusado, é banido do futebol. Aí já tem até um jogador reserva aí que seria o Roger Guedes, que é um ótimo jogador também. Vale ressaltar também que o Roger Guedes tem um salário aí bem alto, que é 2 milhões. Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários também o que vocês acham de Roger Guedes no Flamengo. Você acha que cairia bem? Deixa a opinião de vocês aqui nos comentários e até o próximo vídeo.